Olá, boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Deus é bom, a sua bondade dura para sempre. Eu quero trazer uma palavra maravilhosa. Vamos refletir sobre a semelhança do justo com a palmeira. O justo como a palmeira. Vamos ler a palavra de Deus. Salmo 92. Versículo 18. Ou seja, não tem o versículo 18, versículo 12, tá? Vai até o versículo 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Versículo 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Versículo 14. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Vamos meditar na palavra de Deus. De uma forma muito especial. E a palmeira, ela é uma planta muito rica das paisagens brasileiras. Durante muito tempo conhecida em nosso país. O país foi conhecido como Pindorama, quer dizer terra das palmeiras. E nós vamos aqui meditar sobre a semelhança do justo como a palmeira. É muito importante nós meditarmos na palavra de Deus. Eu tenho aqui a imagem de uma palmeira. Eu vou mostrar aqui para vocês, pegando aqui da internet, tá? São várias variedades. Boa tarde, Evaldo. Tudo jóia? Tudo bem? Continua conosco aí para você aprender um pouco da palavra de Deus. E pessoal, é muito importante quando nós fazemos essas comparações, e essa comparação aí é bíblica. A Bíblia usa muita simbologia, usa muita comparação ao explicar conteúdos. Os justos florescerão como as palmeiras, ou a palmeira, e crescerão como cedro no Líbano. Estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Há mais de 1000 espécies de palmeiras no mundo, mas a da Bíblia chama-se tamareira.
e o nome de seus frutos é a tâmara. Ela tem um crescimento muito especial, atinge 15 a 30 metros de altura. E a palmeira, ela tem a sua característica notada pelo seu crescimento vertical, e ainda que alguém venha amarrá-la, interessante, ela vai continuar crescendo. Já vamos aplicando aqui a primeira lição sobre o crente comparado à palmeira, porque assim devemos ser. Que nenhuma dificuldade, nenhum impedimento, nenhuma circunstância venha a impedir o nosso crescimento em Cristo. Nós fomos chamados para dar frutos, para frutificar. E esse fruto, ele precisa permanecer. Isto é, o crente necessita continuar, dessa continuidade, dessa frutificação, porque, segundo o Evangelho de João, no capítulo 15, deixa eu ver aqui, o Senhor nos chamou, nos nomeou, para que pudéssemos dar fruto. Fala sobre a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Mais fruto ainda. Vejamos, portanto, que o cristão, ele necessita ter essas características dessa frutificação, dessa multiplicação, e nada pode impedi-lo de fazer a obra do Senhor, de seguir ao Senhor. As dificuldades estarão presentes. Enquanto estivermos neste mundo, vamos enfrentar muitos obstáculos. Por mais que difícil seja na realidade a vida cristã, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Então vejam que a palmeira, ela tem um crescimento de 15 a 30 metros. E o Senhor nos chamou para crescermos até chegarmos à estatura de varão perfeito. Nós crescemos em oração, nós crescemos em comunhão, crescemos em consagração, crescemos quando estudamos a palavra de Deus, a lei do Senhor deve estar constantemente arraigada dentro de nós, em nossa boca e em nosso coração. Depois a palmeira tem a sua longevidade, a sua duração, Produz fruto durante muitos tempos, muitos anos, muito tempo, de 100 a 200 anos. Isto é, o cristão nunca deve parar de frutificar. Não deve ficar de braços cruzados, estacionado, por causa dos problemas. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e as ovelhas da malhada tenham fugido do aprisco, diz o profeta, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Na realidade, essa palmeira, ela tem raízes profundas.
São plantas em Jerusalém, né? Onde acontecem muitas tormentas, muitas tempestades. Quando a Bíblia diz que o justo é como a palmeira, quando vem a tempestade, ela se curva até o chão. Mas depois que volta, né, a calmaria, a palmeira volta ao seu lugar. O que é que nós aprendemos com isso? Termos resiliência em meio aos tormentos da vida. E a resiliência, na realidade, é você ter essas características de enfrentar dificuldades, passar pela prova dando glória a Deus, não murmurando, porque murmurar é muito complicado. Os murmuradores, na época de Moisés, eles foram tragados. Deus, ele não se agrada da murmuração. Então vejam bem, a palmeira é uma das árvores mais difíceis de se arrancar na terra, pois as suas raízes elas são profundas, são raízes fortes. Por quê? Forte é Deus, mas o Senhor nos aperfeiçoa. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E o apóstolo Paulo, ele disse, quando eu penso que eu estou fraco, aí que eu estou forte. E a nossa força vem do Senhor. Evidentemente, não é pela nossa própria força. Porém, se o Espírito Santo está dentro de nós, nós vamos enfrentar toda e qualquer dificuldade. Você está plantado na casa do Senhor. Você está alicerçado na casa do Senhor. Você tem raiz. Jair, que legal você está aí, meu querido. Você está plantado na casa do Senhor. Evidentemente, a palmeira pode ser até cortada, mas não pode matar uma palmeira. E a esperança para a árvore cortada, ainda que venha a apodrecer a sua raiz. Fernando, tudo jóia? Mas junto ao cheiro das águas, ela brotará. Se alguém tentou cortar o teu sonho, destruir algum projeto na tua vida, fica tranquilo. Fica tranquilo. Aquele que te chamou é fiel. Ele não falha, ele não mente. A sua promessa é especial. É uma promessa gloriosa, uma promessa maravilhosa. A maioria das árvores tem uma capa protetora chamada casca. E se você quiser matá-la, basta você tirar a casca. No entanto, isso não acontece com a palmeira. Porque na realidade você pode cortar a casca de fora. Todavia, ela continua viva. Por quê? Porque a palmeira ela não busca os nutrientes de fora, como na realidade acontece com as outras árvores. Ela tem raiz profunda e ela penetra, ela abre até a rocha. Ela mantém a vida dentro dela, o vigor, a força que vem do interior. O cristão, ele mantém a sua força interior através do Espírito Santo. Jesus disse que aqueles que crescem nele, dentro deles teria um rio que fluía, que jorrava para a vida eterna. Esse rio fala do Espírito Santo.
O Espírito que revela, que guia, que dá força, que dá poder, que dá alegria. O Consolador, o Paráclito Divino. O Espírito Santo que age por nós a Deus com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém, e somente Ele entende os gemidos da alma, os gemidos de um coração aflito. Faz com que Deus levante-se do seu trono, do seu aposento, para dar resposta ao clamor de um fiel. Boa tarde, querido Vanderlei. Quando invocamos o nome do Senhor, quando buscamos a presença de Deus, muitas vezes, queridos, nós não sabemos orar, nós apenas gememos, nós apenas choramos, mas o Espírito Santo, aleluia, Ele intercede por nós. Ele também é o nosso grande intercessor. E somente Ele entende a nossa dor. Somente Ele entende o teu problema, a tua dor, a tua tristeza. Você pode compartilhar aí com outras pessoas, para que elas possam ser abençoadas através desta palavra. Pois diz a palavra do Senhor aqui, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, o Espírito de Deus habita dentro de nós, habita em nosso ser e nos dá esperança, nos dá alegria, nos dá satisfação em meio às lutas, em meio às dificuldades. Portanto, meu querido, versículo 26 diz, de Romanos, da mesma maneira, Romanos capítulo 8, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A força do justo, do cristão, vem de dentro. Jadiana Corrêa, minha prima, que Deus abençoe. A força vem de dentro de Quando você está triste, ele é a tua alegria. Quando você está inconsolável, Ele é o teu consolo. Quando você necessita de cura, Ele é a cura. Então observe bem. A tua força e o teu nutriente espiritual vem do interior, vem do Espírito Santo. Aí você continua a glorificar, a adorar, a sorrir. E as pessoas não entendem. Puxa vida, o filho morreu, a esposa morreu, a casa foi destruída e essa pessoa continua louvando e glorificando a Deus. Claro, porque aquele que está dentro de nós é mais poderoso do que os nossos problemas. Choramos, na verdade, mas o Consolador estará aí para nos consolar. Você que entrou nesta live, evidentemente porque você está necessitando, ou estava necessitando de ouvir estas palavras. E a palmeira, ela é uma planta que cresce no deserto. Ela floresce e dá fruto. No entanto, outras árvores
Com outras árvores não acontece assim. Sabe que as palmeiras, elas têm raiz até 300 metros. Pensa em 300 metros. Porque ela busca nutrientes lá no interior da terra. Aleluia! Deus nos chamou para que nós possamos crescer. E as nossas raízes são profundas. A nossa fixação, a nossa estabilidade espiritual não está em nossas forças, porque senão nós seríamos destruídos. Mas a nossa força vem de Deus. A nossa força está na rocha que é Cristo. Estamos plantados na casa do Senhor, frutificando em toda e qualquer estação. E além do mais, meus queridos, o justo ele é comparado com uma palmeira, sabe por quê? A palmeira é bela. Deixa eu ver algumas imagens de palmeiras aqui, para mostrar para vocês. A palmeira, ela é bela. Beleza, esplendor, tá? Ostentação. Aqui, ó, veja que imagem linda essa aqui, por exemplo. Vou mostrar aqui, tá? E nós glorificamos a Deus. Por quê? Porque Deus, ele nos chamou para sermos lindos, maravilhosos, belos, especiais. Olha essa imagem aqui, ó. Essa imagem dessa palmeira, como realmente é linda. Como realmente é especial. São várias espécies de palmeiras que temos e cada uma tem a sua beleza, cada uma tem a sua especialidade. São especiais, são maravilhosas. E a vida do cristão, ela sim é comparada à palmeira. Olha outra imagem aqui. Veja que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Vamos compreendendo que a vida do cristão, ela é semelhante à palmeira. Ó, aqui são vários tipos. Na internet você encontra vários tipos, ok? A palmeira, ela é bela. Ornamenta e frutifica. E nessa ornamentação e nessa frutificação está sendo o justo comparado à palmeira. A palmeira, ela vai crescer em tempo de sequidão. Quanto mais o crente é provado, mais ele busca a Deus. Mas ele busca a presença do Senhor, ele não se afasta da presença do Senhor. Por que o Senhor nos permite que nós estejamos no deserto? Para que nós possamos realmente aprendermos grandes lições. Aí ele fica belo, maravilhoso. A palmeira é símbolo da beleza. Quem é esta admirável como a aurora, bela como a lua, irradiante como o sol, majestosa como o exército em ordem? Cantares capítulo 6, versículo 10. Quem é? A palmeira, ela tem a sua postura real, a sua elegância. Em Cantares capítulo 7, versículo 7, fala que ela é semelhante à igreja do Senhor. Indica que ela é bela de se ver, ela é atraente.
E a igreja do Senhor, comprada pelo sangue de Cristo, apresenta a sua beleza. Qual é a beleza da igreja? A igreja, ela é bela porque evangeliza, ora, ajuda, é companheira, os dons do Espírito Santo ornamentando a sua noiva, dons de cura, de revelação, visões, profecias, discernimento de espírito, operação de milagres, maravilhas, apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, mestres. Olha que beleza é a igreja. Adornada como noiva, ataviada para o seu marido. E a palmeira, ela é notificada pela quantidade de frutos. O seu cacho pode dar mais de 200 frutos. A verdadeira igreja, ela frutifica. Quando eu estou falando de igreja, eu estou falando não de casa física, mas de casa espiritual. Eu e você somos a igreja do Senhor. Você é notável, admirável. As pessoas querem estar perto de ti, porque você apresenta uma palavra boa, uma palavra de conselho. O verdadeiro cristão, ele não murmura. O verdadeiro cristão, ele glorifica a Deus. Não fala mal disso ou daquilo, mas ora, busca a presença de Deus. Vamos aprender nesta tarde. Vamos produzir frutos. Amor, paz, alegria, benignidade, fidelidade, fé, mansidão. Deus está preparando a sua noiva, a sua igreja. E o interessante é que o fruto da palmeira, sua utilidade é total. Fruto, tronco, folhas, até mesmo a raiz são aproveitáveis. Da planta da palmeira você aproveita tudo. Fibras, óleos, ceras. Aí nós aprendemos, querido, que a palmeira é o quê? Crescimento, é adaptação, é estabilidade. São características dessa planta. E Deus, ele nos chamou para que nós pudéssemos ter crescimento espiritual. Conhecimento estudando a palavra. A palavra nos produz conhecimento. Eu sou bacharel em teologia e também professor de teologia. Atualmente eu não estou lecionando teologia, a não ser nas lives. Sou professor na área secular. Porém, quando nós estudamos a Bíblia, outros livros e outros livros, tem pessoas que leem apenas a Bíblia, mas é necessário nós estudarmos outros livros. Nós vamos tendo uma capacitação, uma preparação para responder àqueles que nos afrontam e para defender a nossa fé cristã. Eu estou com 65 anos, mas ainda não parei de estudar, eu estudo cada dia. Faço cursos, me preparo cada momento. E pelo fato de sermos professores, nós temos cada dia que nos aperfeiçoarmos, porque o nível do conhecimento, o campo do conhecimento é vastíssimo, ele não acaba, ele não termina. E nós vemos na palavra de Deus falando sobre a palmeira. É uma árvore, na realidade, fenomenal. Várias referências bíblicas estão presentes ao estudarmos o livro sagrado.
Então vejam, pessoal, os homens construíam casas com troncos de palmeiras, faziam cestas, escovas, cordas. São várias utilidades. Aqui eu quero dizer para você que quando Deus ele nos chamou para frutificarmos. E todos temos talentos, temos dons naturais, temos aptidões naturais. Além do carisma, além dos dons espirituais que o Senhor nos concedeu. Que eu já mencionei aqui, falar em línguas, por exemplo, interpretação de línguas, profecia, revelação. Quando diz o justo ele é como a palmeira, está falando do poder da sua extensão. A palmeira se reproduz com uma só semente. Mas, olhando ao pé de uma palmeira, nós vamos ver muitas sementes ao redor dela. E o crente é assim. Ele ganha um, aquele um ganha o outro. É uma cadeia de multiplicação. E de fazer discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu falei para vocês. Eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Aleluia. Então veja o poder de extensão. Oi, menina querida, maravilhosa. Abração. A palmeira tem o poder da sua extensão. Significa que na vida espiritual, a história da igreja, ela é uma história marcada com muito sofrimento, através de muito derramamento de sangue. Quiseram acabar com a história da igreja, mas a igreja cresceu. O Império Romano, por exemplo, quis fechar as portas, mas Jesus abriu. Muitos foram mortos. Muitos foram lançados a leões famintos. Porém, a igreja cresceu, porque a igreja está firmada na fé e no fundamento dos apóstolos. E o chefe da igreja é Cristo. O chefe supremo da igreja é Jesus. Não é o homem. O chefe supremo da igreja é Jesus. Ok? E interessante é que a palmeira, ela não aceita enxertos. Ela é separada. E nós somos separados. Fomos separados e somos separados. Como luzeiros e astros no mundo para brilharmos. Logo, quando nós falamos que servimos a Deus, nós temos uma diferença. É claro que não somos perfeitos. Somente naquele dia ver-se-á a diferença 100% daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Mas estamos aí crescendo cada dia. A luta não para o cristão. Muito pelo contrário. Vamos ao monte da oração e Deus vai revelando-se para nós de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Queridos, a palmeira ela simboliza o triunfo. João, capítulo 12. Deixa eu ler aqui. João, capítulo 12. Evangelho segundo escreveu São João. Versículo 13 diz: pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor.
e que é rei de Israel. Aqui nós vemos aqui a entrada de Jesus em Jerusalém, que o pessoal estavam com plantas, né, com ramos de palmeiras, aclamando aquele que é rei de Israel, era rei de Israel, né, espiritualmente. E no versículo 14 diz: e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumenta. Observa, Jesus como rei montado em um jumento. Isso aqui é um tapa na cara para aqueles, né, que só querem ser os gostosões do pedaço, querem se aparecer. E Jesus, como símbolo de humildade, está dando um tapa na cara em nossas vidas, quando nós queremos ser aquele, né, que está no seu pedestal e não desce nem sequer para visitar uma pessoa que está enferma. Ei, pastor que está me ouvindo neste momento, vamos descer do nosso pedestal e vamos fazer a obra de Deus. Pastores enclausurados em seus gabinetes, pensando só no monetário. Deus nos chamou para trabalharmos com vidas, para ajudarmos as pessoas que estão perecendo. Sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar para que a minha casa se encha. As raízes da palmeira abraçam a rocha. Quando nós estudamos botânica, nós vamos aprender uma grande lição. Toda raiz, quando cresce e atinge a rocha, ela para de crescer. No caso do cedro do Líbano, a raiz continua a crescer em volta da rocha, abraçando-a. Enquanto outras raízes das plantas, né, encontram a rocha e ali está o impedimento, aí pelo contrário. O que quer dizer isso? Que a dificuldade não vai te fazer parar. O problema não vai te fazer parar. A calúnia não vai fazer você parar. A difamação não vai fazer você parar. Você vai crescer, sabe por quê? Porque você está abraçado em Cristo, arraigado em Cristo, alicerçado em Jesus. Pega a visão. Pega a visão. As raízes da palmeira estão em busca de águas profundas. O cedro do Líbano é muito resistente, suporta vento e calor. Aleluia! Suas raízes buscam algo nos lençóis freáticos. Por isso não depende da chuva. Você não vai depender do outro para crescer, mas você vai olhar somente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Isso é muito interessante, é muito especial. O cedro no Líbano, ele vai crescendo devagar, lentamente. E nós vamos crescendo também, passo a passo, seguindo estágios, dando fruto na estação própria. E tudo que faz vai prosperar, igual o Salmo 1, eu vou ler aqui,
Nossa, eu estou sentindo muito a presença de Deus trazendo esta palavra. Salmo 1, versículo 3, diz que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham. E tudo que ele faz é bem sucedido. Aleluia! Crescimento, estágios na vida do cristão. A palavra do Senhor nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. As palmeiras, elas tiveram flores inúmeras vezes, muito, em abundância, o ano inteiro, em todas as estações. O que significa não é lutar. Não é porque o outro não te ama que você não vai crescer. Não é porque o outro fala mal de você que você não vai crescer. Muito pelo contrário. Vamos crescer em conhecimento, em graça, em misericórdia, em amor, em bondade, em fidelidade, em harmonia. Depois das flores, vem os frutos. O ano inteiro, em cada estação, em cada dificuldade. O verdadeiro cristão, eu já disse, ele não murmura. Ele adora o Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Adorarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca, no meu coração. Pelo fato da palmeira ela ser enorme, ela é vista de muito longe. Sabe que a fama do cristão, do justo, ele contagia muitas pessoas, aquelas que estão ao teu redor, aquelas que estão distantes. Todos querem estar contigo, porque há um poder de superação. Não foi o vento que veio a destruir, não foi a tempestade, não foram as mudanças climáticas. A ventania sopra, arranca as folhas, espalha as flores, tudo cessa. Mas ela está firme, forte. Eu estou aqui pregando e lembrando-me de tantas lutas, de tantos desertos que eu já enfrentei. Estou aqui, ó, aleluia, aleluia, exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A palmeira, ela cria raízes fortes, profundas. Penetram lá na terra. Desce dentro da terra até encontrar água. Enquanto muitos estão secando. Ela tem a capacidade de florescer. Amando in de reste canto e ralaço e tchou. Mesmo diante da tormenta, mesmo no deserto, você está firme. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário nas moradas do Altíssimo não será abalada. Nada vem te abalar. Por quê? Meu fundamento é Cristo, meu fundamento é o Senhor. A palmeira se curva quando vem a tempestade.
mas depois volta ao seu lugar. O fruto da palmeira, meus queridos, é preservado, distante dos predadores, dos perigos, há segurança. Eu quero te dizer que o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O salmista diz que praga nenhuma chegará à tua tenda. Pega a visão aí. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sob suas asas você vai estar seguro. Segurança. Que segurança sou de Jesus. Eu já descanso, gozo na luz. Descansa no Senhor, querido. Você não será atingido. Essa prova que você está passando não é para destruição, porém para crescimento espiritual. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito. Aleluia! Viu, Vanderlei? Os anjos do Senhor estão trabalhando. Deus já fechou, Vanderlei, a tua cova várias vezes. Você já esteve à beira da morte. Você pode confirmar isso aí, querido? Os anjos do Senhor te guardaram. Se você estiver presente aí ainda, você pode confirmar isso. Deus, Ele te preservou até o presente momento. Exalte e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Só existe uma coisa que a palmeira não pode suportar, é frio. Ela somente floresce e cresce em meio a ambientes quentes, em climas quentes. O justo é como a palmeira. E nós não crescemos sem a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é comparado como fogo. E se você está passando por um estágio de esfriamento espiritual, volta ao teu primeiro amor. Você nunca verá uma palmeira no Alasca. Por quê? Porque não é um ambiente próprio. Se você está morrendo espiritualmente, aleluia, eu te aconselho nesta tarde a tomar posse daquilo que Deus tem preparado para você. Daquilo que Deus preparou para você. O cristão. Ok, o Vanderlei está confirmando. Glorifica a Deus nesta tarde, querido. A Bíblia nos ensina e nos indica o melhor lugar onde o cristão palmeira deve ser plantado. Na casa do Senhor. Plantados na casa do Senhor, vamos dar fruto. Vamos frutificar. Eu já falei no início que a palmeira, ela tem 1001 utilidades.
E em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu propósito. Não é lindo isto? Que nós possamos aprender com a palmeira, que nós possamos aprender que a palmeira se destaca e Deus te chamou para ter destaque, ok? Deus te chamou para você ser árvore frutífera. A palmeira é símbolo de vitória, símbolo de triunfo. Ela era sagrada nas religiões mesopotâmicas e no Antigo Egito, representando a imortalidade. Amém? Eu já falei, a palmeira ela tem um tronco, pode ser fino, pode ser grosso, mas tem raízes profundas. Aleluia! E a palmeira ela tem uma durabilidade, uma longevidade de 150 anos. As palmeiras imperiais, 150 anos. Ela pode ser ampliada em 5 décadas, cerca de 5 décadas. É preciso investir, né? E, como eu já disse também, estou concluindo, raízes profundas, que se abraçam à rocha. Eu já disse que a rocha é Cristo. E nós devemos estar agarrados a Ele cada dia, cada momento. Louvando o seu nome, glorificando o seu nome, adorando a sua presença. Eu estou pregando essa palavra e sentindo-me tão assim, renovado, tão feliz. E a justiça de Deus, ela é diferente da justiça humana. E de acordo com a Bíblia, sem Deus ninguém consegue ser justo. Nós nos tornamos justos. O justo é como a palmeira. Através da oração, através da comunhão. Aleluia. Louvado seja Deus. Cresça aonde você está plantado. Não se preocupe. Salmo 92:13 diz que plantados na casa do Senhor florescerão nos seus átrios. Alcance a beleza espiritual, alcance a plenitude espiritual. Seja um crente palmeira. A presença de um justo no lugar onde ele está plantado. Floresça aonde Deus te colocou. Seja resistente, querido. Uma das características da palmeira é justamente a sua resistência. Sobreviva em meio aos temporais. Porque a vida permanece no Espírito.
As palmeiras não necessitam da água da chuva para sobreviver, porque no seu interior ela tem um caule forte que busca os seus nutrientes nas profundezas. A palmeira não tem uma raiz principal. Ela é do tipo fasciculada. São muitas raízes, formando uma espécie de âncora no chão. Você tem raiz. Floresça como a palmeira. O objetivo aqui desse estudo é justamente mostrar para você que você deve frutificar. Os cachos de flores da tamareira, por exemplo, eles são transformados em frutos bem doces. E dizem que quanto mais salgado o solo, mais doce é o fruto. Quanto mais luta, mais você vai estar firme em Jesus. Como está a tua vida nesta tarde? Eu falei aqui sobre essa comparação, né? Eu achei especial, eu já preguei isso algumas vezes. Mas estou pregando assim com tanta alegria, com tanta satisfação. Por quê? Quem nos justifica é Deus. Quem nos justifica é o Senhor. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado e para que eles sejam humilhados, para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã. A altura do cedro representa a nossa posição dentro da sociedade. A altivez é o seu comportamento por causa dessa posição. O orgulho, a arrogância, a soberba, que é a ausência de humildade. Porém, o Senhor nos chamou para sermos nobres. Através do Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, os reis encomendavam o cedro para as suas construções religiosas. O templo de Salomão e os palácios de Davi foram construídos com cedro do Líbano. O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro e não se via pedra alguma. Quando nós, justos, começamos a crescer, como a palmeira, né? As raízes são profundas e nós vamos glorificando o nome do Senhor, vamos frutificando. Por isso que a Bíblia disse que o justo crescerá como cedro no Líbano. Quem estuda e pratica a palavra de Deus tem um crescimento. Quem ora tem um crescimento. Quem ama tem um crescimento. Eu vou terminar aqui dizendo: assim diz o soberano Senhor. Eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo, tenro de seus ramos mais altos, e o plantarei no monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto, e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele. Encontrarão abrigo à sombra dos seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde
e faço florescer a árvore seca. Eu, Senhor, falei, eu farei. Ezequiel capítulo 17, versículo 22 ao 24. Ainda, queridos, que nós sejamos pequenos brotos de cedro. Deus, Ele vai nos dar um crescimento espiritual muito grande. Os milagres, eles irão acontecendo. As árvores do Senhor são bem regadas. Os cedros do Líbano que Ele plantou. Salmo 104, versículo 16. E Efésios 3, versículo 16 ao 19 diz: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 16 ao versículo 19. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos aqueles que estiveram conosco aí. Um grande beijo, que Deus abençoe.